TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é terça-feira, 18 de abril. E você vai ver a seguir. Câmara Municipal realiza audiência pública para discutir segurança nas escolas e vereadores criticam pouca efetividade da Prefeitura. Polícia Militar prende homem que transformou o apartamento em estufa para o cultivo de maconha no centro de Petrópolis. Estado lança novo sistema para o pagamento do ITD em até 48 vezes. Mais de 9 milhões de doses da vacina bivalente contra a Covid-19 foram aplicadas no Brasil. Agora, no Correio Petropolitano na TV. A Câmara dos Vereadores de Petrópolis realizou uma audiência pública na segunda-feira para discutir a segurança das escolas diante do cenário de violência e os impactos na saúde mental dos alunos, pais e profissionais da educação. Foram questionadas as medidas tomadas pela Prefeitura até o momento e a falta de psicólogos nas escolas. A audiência teve como tema a segurança das escolas diante do cenário de violência e os impactos na saúde mental dos alunos, pais e profissionais da educação. O objetivo da audiência foi questionar as ações da Prefeitura de Petrópolis para garantir a segurança dos alunos e profissionais da educação. Um dos principais questionamentos dos vereadores foi sobre a presença de psicólogos nas unidades escolares da cidade, que é garantida por lei. Mas, apesar disso, ainda existe a ausência desses profissionais em escolas de todo o estado. Na semana passada, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro enviou uma recomendação à Secretaria Estadual de Educação, solicitando a inclusão destes profissionais nas escolas públicas e privadas. Para que as leis federal e estadual fossem cumpridas, hoje seriam necessários 190 psicólogos, um em cada unidade da rede municipal de Petrópolis. No entanto, durante a audiência pública, a secretária municipal de Educação, Adriana de Paula, afirmou que das 187 vagas disponibilizadas no concurso público da educação, realizado no ano passado, nenhuma delas era direcionada para psicólogos. Quantos profissionais seriam necessários, levando em conta a rede que a gente tem hoje, salvo engano, 187 ou 188 escolas, quantos profissionais seriam necessários para cumprir a lei federal e a lei estadual? Para que tenha um em cada unidade escolar, hoje nós temos 190 unidades escolares. 190. Ainda de acordo com a secretária, hoje há apenas 6 profissionais que trabalham na educação municipal e que têm formação em psicologia, mas nenhum deles é contratado especificamente para o trabalho. Segundo ela, o governo pretende ampliar o número destes profissionais no próximo mês para 16 psicólogos. Só para eu entender, então, esses 6 que estão hoje à disposição da secretaria são contratados em que formato? São profissionais da educação com formação em psicologia. Desviados de função. Vereador, na educação, os profissionais da educação do nosso município, eles têm capacitação e formação para muito além da pedagogia, né? O nosso município já não admite professor em nível médio há muitos anos. Então, todo profissional da educação, professor no nosso município, é pedagogo formado. E, para além de pedagogia, vários deles têm várias outras graduações, pós-graduações, que habilitam para o trabalho da psicologia. Para o vereador Eduardo do Blog, que esteve presente na audiência, as poucas ações que foram anunciadas pela Prefeitura são de longo prazo, ou seja, devem demorar para serem implementadas. Para ele, faltam medidas efetivas. Está faltando efetividade, né? A Prefeitura de Petrópolis está optando por medidas de médio e longo prazo. As pessoas estão com medo agora e a gente não pode ignorar o sentimento das pessoas,
das famílias. Eu disse ontem na audiência pública que falar de concurso público da Guarda é maravilhoso. Eu tenho proposta para fazer o concurso público da Guarda. Só que eu tive o cuidado, diferente das pessoas da base do governo que estavam debatendo, de procurar a Secretaria de Administração e perguntar quanto tempo leva para fazer um concurso público. É de 6 a 8 meses. A gente está enfrentando o problema agora. Para o vereador, uma solução seria a contratação de segurança particular para as escolas da cidade. A medida foi adotada pelo governo de São Paulo neste mês, contratando um profissional por escola que seja capaz de gerar um vínculo com os profissionais de educação, pais e alunos. Eu acredito que é a única proposta viável nesse momento. É o que a gente gostaria? Não. Eu gostaria de ter um guarda municipal por escola, mas não há estrutura. Não existem carros o suficiente para fazer uma ronda escolar de maneira que a gente possa liberar a Polícia Militar a fazer o patrulhamento, porque o 26º ele tem uma responsabilidade com a cidade como um todo. Não é só com a educação, não é só com as escolas, não é só com os centros de educação infantil. Quer dizer, até quando a polícia vai conseguir ficar fazendo esse trabalho? Quer dizer, a gente tem que dar mais suporte, mais apoio. Nesta segunda-feira, a Polícia Militar deteve um homem por tráfico de drogas no centro de Petrópolis. Na casa do suspeito, os agentes apreenderam 75 pés de maconha. Após diversas denúncias realizadas de forma anônima, policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel do 26º Batalhão detiveram um homem no centro de Petrópolis por tráfico de drogas e apreenderam 75 pés de maconha, 1 quilo de maconha, 6 comprimidos de skunk, balança de precisão, material para indolação e cadernos onde ficavam as anotações do tráfico. A denúncia informava que o homem realizava o cultivo e a venda da droga em uma casa no centro de Petrópolis. Ao chegarem no local, os agentes encontraram um laboratório feito especialmente para a realização da droga. A ocorrência foi registrada na 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro. O acusado foi autuado por tráfico de drogas e permanece preso. De acordo com o Instituto de Segurança Pública, só em 2023, 69 pessoas foram presas por tráfico de drogas em Petrópolis. A pena prevista pelo crime varia de 5 a 20 anos de prisão. O governo do estado está lançando um novo sistema de parcelamento do imposto sobre transmissão causa-mortes e doações de quaisquer bens e direitos. O novo sistema tem novas regras de parcelamentos, prestações e vencimentos. Por meio de um decreto publicado no Diário Oficial da última sexta-feira, o governador Cláudio Castro instituiu o pagamento do tributo do imposto sobre transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens e direitos em até 48 vezes. Antes, o pagamento ficava entre 4 e 24 prestações, dependendo de se o imposto estava vencido ou não, e apenas para débitos gerados a partir de 2016. A nova regra vai valer para todos os parcelamentos solicitados a partir de agora, independentemente da data do recebimento do bem ou da herança, fato que gera a obrigação do pagamento do ITD. A partir do dia 2 de maio, o contribuinte do ITD poderá parcelar seus débitos em até 48 vezes, tudo de forma fácil e simples, pelo portal do ITD, no site da Fazenda. Essa é mais uma ação da Cefaz para possibilitar e facilitar o pagamento de tributos. No ano passado, criamos um mutirão do ITD, de forma a reduzir o número de processos. E, além disso, esse ano, nós triplicamos a capacidade de atendimento da especializada. O novo decreto facilita as condições para o contribuinte quitar o ITD. De acordo com o governo do estado, o objetivo é ajudar o cidadão a cumprir com a sua obrigação de pagar o tributo, não apenas dando mais prazo, mas também criando um sistema mais simples e acessível de parcelamento. Outra novidade é que os pedidos de parcelamentos poderão ser feitos pela internet. O primeiro passo é preencher a declaração do imposto no sistema de declaração do ITD, disponível no site portal.fazenda.rj.gov.br/ITD. Em seguida, é preciso acessar o endereço atendimento-digital-rj.fazenda.rj.gov.br para solicitar o parcelamento. O contribuinte deverá acessar usando o certificado digital ou o login e a senha da plataforma gov.br do Governo Federal.
Com o acesso autorizado, o sistema mostrará as declarações já preenchidas. Basta selecionar a desejada e o número de parcelas. Feito isso, a emissão do documento de arrecadação do Estado do Rio de Janeiro, usado para efetivar o pagamento, estará liberada no site fazenda.rj.gov.br/pagamento. Caso a primeira parcela não seja paga até a data de vencimento, o parcelamento será cancelado. O prazo será sempre até o dia 20 de cada mês e o valor mínimo da parcela, de acordo com a legislação em vigor, é de 25 FIRs, o equivalente a R$ 281,64 em valores atuais. Até o momento, mais de 9 milhões de doses da vacina bivalente contra a Covid-19 foram aplicadas no Brasil. Os imunizantes são utilizados como reforço em pessoas com maior risco de desenvolver formas graves da doença, como idosos a partir de 60 anos, pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos, gestantes e puérperas. Desde o início da campanha de vacinação, pessoas entre 65 e 69 anos e também 70 e 74 anos foram as que mais se vacinaram, representando cerca de 1.600.000 doses cada um. É importante reforçar também que, para quem faz parte do público-alvo, é necessário ter completado o ciclo vacinal para receber a dose de reforço bivalente, respeitando o intervalo de 4 meses da última dose recebida. Já quem ainda não completou o esquema, pode procurar uma unidade de saúde mais próxima, mesmo que não faça parte do público-alvo. Larissa Martins, de volta ao estúdio. Obrigada, Larissa, pelas informações. E você vai ver depois do intervalo. Ônibus fica pendurado em ribanceira no Taquara, em Petrópolis. Consumo de ultraprocessados aumentou 5,5% na última década no país. A PPO demite 4 profissionais por falta de recursos. Isenção para a taxa do Exame Nacional do Ensino Médio já pode ser solicitada. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se!
Nesta segunda-feira, um ônibus ficou pendurado em uma ribanceira no bairro Taquara, em Petrópolis. Segundo testemunhas que estavam no coletivo, 2 veículos da empresa Petroita tentavam passar na mesma pista que a estreita quando não conseguiram e quase provocaram uma tragédia. O acidente registrado na segunda-feira assustou os moradores que estavam dentro do ônibus que faz a linha Taquara da empresa Petroita, quando o motorista perdeu o controle e o veículo ficou pendurado em uma ribanceira. Por pouco, algo pior não aconteceu. Segundo testemunhas, o cenário foi de imprudência e poderia ter sido evitado. Os moradores explicam que frequentemente o transporte público da região gera transtornos. Olha, a gente tem bastante quebra de ônibus aqui no bairro, sim. Só que ontem foi mais um erro dos motoristas, tá? Ontem tentou passar 2 ônibus e, se vocês verem pela rua, aqui não passa 2 ônibus nunca. O certo era eles esperar um pouquinho, deixar os carros que estavam atrás deles sair e depois eles passar com calma. Às vezes 5h30 nunca tem. E o pessoal cobra muito isso para mim, porque como eu já estou na padaria esse horário, então eles me ligam. E eu sempre ligo para o fiscal mesmo, coitado, o fiscal já deve estar de saco cheio com a minha voz de manhã. São muito atenciosos até, pede desculpa, mil desculpa. Só que a gente tem que ter um jeito que os ônibus não faltem nas nossas comunidades, não é só a minha. Em todas as comunidades. Eles não colocam o outro no lugar. Aquele quebrou, e se quebrar todos, a gente vai ficar lá esperando até a hora que eles quiserem. Não é só uma vez ou outra, não, é sempre. E a empresa não muda? Não muda, não muda. Não adianta que continua a mesma porcaria. E a gente depende. A rua, que já é estreita, ficou ainda pior após as chuvas que atingiram Petrópolis no ano passado. Parte dela cedeu e agora tem passado por intervenções por meio da Prefeitura de Petrópolis. Equipes iniciaram a construção de muros de contenção em fevereiro deste ano e tem até junho para finalizar o serviço. Segundo os moradores, o local já é conhecido por ser perigoso, sendo responsável por outros acidentes. Em 2022, um carro ficou pendurado após perder o controle da direção e quase caiu na ribanceira. Um levantamento feito pela equipe da TV Correio da Manhã no site do Departamento Estadual de Trânsito mostra que o licenciamento do ônibus envolvido no acidente está vencido desde 2019. A data de fabricação dele é de 2011, ou seja, já ultrapassou o prazo da resolução da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, que aponta que os veículos só podem circular por 11 anos pelas ruas do município. Nesta segunda-feira, a Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos demitiu 4 profissionais que atuavam na instituição. A PPO informou que, desde o início da pandemia, as doações em dinheiro que arcavam com a folha de pagamentos reduziram significativamente. Para conseguir manter as contas mensais, o pagamento da equipe e os atendimentos aos pacientes oncológicos, a Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos demitiu 4 profissionais que atuavam na instituição. Desde o início da pandemia, a instituição apresentava dificuldades para manter os boletos em dia. É muito triste, tá? É muito triste porque todos os nossos colaboradores que trabalham aqui na PPO, eles são pessoas muito queridas, estão aqui com a gente há muitos anos, eles vestem a camisa da PPO, então foi assim, uma sensação muito ruim. Mas a gente não teve opção, ou a gente fazia isso, ou a gente ia acumular uma dívida muito grande para que a gente pudesse manter, né, a casa, para que a gente pudesse continuar dando a mesma assistência aos pacientes, então a gente teve que recorrer nesse momento das demissões. Com o corte dos funcionários e a diminuição do custo fixo mensal, a instituição acredita que vai conseguir honrar todos os pagamentos cotidianos, mas já entende que toda a equipe vai ter que se empenhar em dobro para manter as atividades cotidianas oferecidas aos pacientes oncológicos. Nós estamos aí com 2 guias de GPS atrasadas, que as 2 somam em torno de 34 mil. E se a gente continuasse da mesma forma, com a quantidade de funcionários que a gente tinha, ia chegar um momento que a gente não teria condições de manter a PPO.
Para ajudar a pagar as contas da casa, em janeiro de 2022, a PPO deu entrada pelo governo federal no Programa de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social. Ele é disponibilizado às pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, reconhecidas como entidades beneficentes de assistência social que prestem serviços nas áreas de educação, assistência social ou saúde. O SEBAS vai ser responsável por dar um desconto na guia de INSS da Casa APPO. Além disso, para os contribuintes, o SEBAS também vai auxiliar aqueles que fizerem doações, com a utilização de recibos que será descontado na hora do imposto. A gente teve muito cuidado, por enquanto, de não demitir ninguém da equipe técnica, né, porque são os funcionários que dão assistência direto aos pacientes, e a gente está vivendo um momento muito difícil também, né, porque depois de tudo isso que se viveu, as pessoas estão precisando muito mais de ajuda psicológica, social, de nutrição, então a gente está tentando manter a nossa equipe multidisciplinar para que a gente não mexa com o atendimento do paciente. A PPO acolhe mensalmente cerca de 30 pacientes e acompanhantes que vêm de outras cidades da região do estado do Rio de Janeiro para fazer o tratamento de câncer em Petrópolis. Todos os meses são distribuídas cestas básicas, kits de higiene, roupas e outros itens para que as famílias consigam se manter enquanto o ente querido passa pelo tratamento. Para conseguir auxiliar essas pessoas, a instituição realiza atividades como bazares, feiras do livro e o Pix Day. Mas a realidade é que todas essas atividades já não são mais capazes de manter a estabilidade financeira da PPO. São todos funcionários muito queridos, são profissionais de excelência, então assim, as coisas voltando ao normal, as coisas melhorando, com certeza a gente vai trazer de volta essas pessoas que estão hoje partindo. Eu disse para eles ontem e reafirmo, não é um tchau, é um até logo. Que eu tenho certeza, acredito muito no trabalho da PPO, acredito muito na população petropolitana e eu tenho certeza que a gente vai conseguir reverter esse quadro. Nos últimos 10 anos, o consumo de alimentos ultraprocessados pelos brasileiros teve aumento médio de 5,5%. É o que aponta o estudo sobre o perfil de consumidores divulgados pela Revista de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. O aumento do consumo de alimentos ultraprocessados entre 2008 e 2017, embora não tenha sido muito grande, foi significativo. Esse aumento corrobora outras pesquisas que avaliaram compras das famílias brasileiras desde a década de 80, mostrando que o aumento vem ocorrendo há décadas. A pesquisa da USP avaliou os fatores sociodemográficos associados ao consumo desse tipo de alimento e a evolução temporal do consumo no Brasil entre 2008 e 2018. Mas por que o aumento desse consumo de ultraprocessados é uma preocupação? A gente vem percebendo esse aumento, tá? Acho que até pela praticidade, pelo baixo custo também desses alimentos. Porém, são alimentos que acarretam aí prejuízos a longo prazo, principalmente diabetes, hipertensão. Então, a gente começa a perceber que a população vai começar a adoecer a longo prazo. Os alimentos ultraprocessados são formulações industriais prontas para o consumo. Esses alimentos apresentam pouco ou nenhum alimento inteiro, além de serem fartos em açúcares e gorduras e carentes em fibras e micronutrientes. E apesar de serem fáceis e de rápido consumo, podem trazer inúmeros prejuízos para a saúde. Exemplos de alimentos ultraprocessados são refrigerantes, biscoitos de pacote, doces e salgados, macarrão instantâneo, alimentos prontos para aquecer, doces, balas, chocolates e embutidos como presunto, mortadela e outros. A dica é começar a introduzir alimentos saudáveis aos poucos, substituindo os ultraprocessados. Uma dica interessante é começar aos poucos. Começar introduzindo ali pelo menos uma fruta ao dia, uma verdura, um legume. Que aí, normalmente, conforme for avançando com o tempo, vai tomando gosto e vai acabando tornando isso como um hábito. E geralmente o público que é mais afetado são os jovens mesmo.
são os que mais fazem uso de ultraprocessado. O estudo apontou ainda que pessoas do sexo feminino, adolescentes, pessoas brancas com maior renda e escolaridade e moradores de áreas urbanas e das regiões sul e sudeste são as que mais consomem ultraprocessados. Outro dado mostrou que cerca de 20% das calorias consumidas pelos brasileiros vêm de ultraprocessados. No entanto, nos últimos 10 anos, os maiores aumentos no consumo foram vistos justamente entre aqueles que menos consomem, que são as pessoas negras e indígenas, moradores da área rural e das regiões norte e nordeste, assim como grupos populacionais com menores níveis de escolaridade e renda. A explicação é o crescimento das empresas destes alimentos e a chegada em áreas onde antes não eram vendidos com tanta facilidade. Esses maus hábitos estão muito relacionados a essas doenças, principalmente a inflamação metabólica, né? Que é aquela inflamação de nível baixo, que também está relacionado com obesidade, o ganho de peso. Então, aí, doenças cardiovasculares, diabetes, alguns tipos de câncer, tá? Principalmente do trato intestinal, estão bem relacionados com o uso de ultraprocessado. Estudantes que forem fazer o Exame Nacional do Ensino Médio este ano já podem pedir a isenção da taxa de inscrição. O repórter Gabriel Fachola tem as informações. Os pedidos podem ser feitos na página do participante. Podem solicitar a isenção estudantes que estejam no último ano do ensino médio, na rede pública ou que tenham sido bolsistas de forma integral na rede privada, que tenham renda familiar per capita inferior a 1,5 salário mínimo, estudantes com declaração de vulnerabilidade econômica e inscritos no CadÚnico do governo federal. Além da versão tradicional, esse ano o INEP disponibilizou 2 versões do edital de isenção da taxa de inscrição e da justificativa voltadas para participantes com deficiência. Uma em libras e outra com adaptações para pessoas com deficiências visuais. O prazo para fazer o pedido é até o dia 28 de abril. Esse prazo também vale para os estudantes que ganharam a isenção e não compareceram na prova do ano passado, que devem apresentar a justificativa. Caso não apresente justificativa ou ela seja recusada, o estudante vai ter que pagar sim a taxa de inscrição. O resultado da análise das justificativas sairá no dia 8 de maio. Gabriel Fachola, de volta ao estúdio. Obrigada, Gabriel. E você vai ver depois do intervalo. Diagnóstico precoce de arritmia cardíaca pode evitar AVC. O governador Cláudio Castro se reúne com uma das maiores empresas de energia do mundo em Londres para discutir ampliação de negócios no estado do Rio. Corpo de Bombeiros recebe novos equipamentos de segurança. O Correio Petropolitano na TV volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, walk fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria.
estado do Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro se reuniu com uma das maiores empresas de energia do mundo, em Londres, para discutir a ampliação de negócios no estado do Rio. Ele esteve com representantes da BP Energy para conhecer o projeto da empresa no Porto do Açu. Maior produtor de gás natural do país, com 73% da produção nacional, o estado do Rio de Janeiro se consolida como hub energético. Em busca de novas parcerias para o setor, o governador Cláudio Castro esteve com representantes da BP Energy, um dos mais importantes grupos de energia do mundo, para conhecer os projetos da empresa no Porto do Açu, no norte fluminense, maior empreendimento privado da América Latina. A reunião aconteceu na segunda-feira, em Londres. Foi uma excelente reunião aqui. BP é a British Petroleum, a 7ª maior empresa do mundo de óleo e gás, e uma empresa que está muito forte no Rio de Janeiro hoje, sobretudo lá no Porto do Açu, com o GNA1, o GNA2. A gente estava aqui conversando com eles outras perspectivas de negócio, além do óleo e gás, também a questão da energia renovável e, sobretudo, a questão do hidrogênio. Entre as vantagens do Rio de Janeiro está a situação privilegiada para a obtenção de gás natural e a sinergia com projetos de eólica e outras renováveis. A BP é uma das líderes mundiais em exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural. Ela fornece combustíveis para transportes e geração de energia. Com mais de 100 anos de existência, a BP realizou descobertas significativas ao longo de sua história, começando como uma empresa local de petróleo e gás natural para se tornar um grupo global de energia. Eles demonstraram que o Rio de Janeiro está no foco deles do investimento para o próximo período, e daqui saíram grandes ideias para novos negócios ainda. Essa é a nossa grande missão, de se sair, internacionalizar de novo essa marca Rio de Janeiro, para que grandes players, grandes empresas possam não só manter, mas aumentar os seus investimentos. Eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir gerar mais emprego, mais riqueza e fazer o Rio de Janeiro cada vez melhor. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Arritmia Cardíaca, mais de 20 milhões de brasileiros sofrem com um problema. A doença é responsável por mais de 320 mil mortes súbitas todos os anos no país. De acordo com o chefe da área de cardiologia do Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, Nélio Gomes, o diagnóstico precoce pode ser responsável por prevenir os acidentes vasculares cerebrais. Assim como uma orquestra precisa ter todos os instrumentos acompanhando um mesmo ritmo, os órgãos do corpo humano também precisam trabalhar dentro de um mesmo compasso. No caso do coração, quando ele sai desse ritmo por um tempo prolongado, pode ser sinal de uma arritmia cardíaca. O chefe da área de cardiologia do Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, Nélio Gomes, explica que arritmias podem acontecer de duas formas. Uma delas é quando o coração bate mais acelerado do que o normal, que seria a taquicardia. Hoje, nós temos algumas que estão muito em foco por conta da sua repercussão clínica, por conta do desfecho que pode ser muito desagradável, como a fibrilação atrial. A fibrilação atrial, uma arritmia que normalmente ela pode levar ao desenvolvimento de coágulos dentro do coração. Ou pode ocorrer de forma mais lenta, que é chamada de bradicardia. As que levam a bradiarritmia normalmente são aquelas que que evoluem normalmente para marca-passo, né? Aquelas bradiarritmias em que leva a síncope, que leva a tonteira. Normalmente pode ser necessário o uso de marca-passo. Entre as arritmias, a mais comum e a que mais chama a atenção no mundo inteiro é a fibrilação atrial, que é quando o coração tem um descompasso nos batimentos cardíacos. A fibrilação atrial é considerada a segunda maior causa de mortes no mundo. Segundo Nélio, os diagnósticos de fibrilação atrial têm aumentado graças ao avanço da tecnologia. Então é importante estar procurando seu médico, procurando seu cardiologista, fazendo check-up, principalmente se tiver alguma queixa, se tiver alguma tonteira, se tiver alguma palpitação, se tiver pressão alta, procurar o cardiologista para estar te orientando em relação ao diagnóstico das arritmias.
O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro recebeu novos equipamentos de segurança. Os materiais foram importados da Itália, fruto de uma parceria da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade com o Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano. Ao todo, são 9.686 capacetes entregues ao Corpo de Bombeiros. O investimento é de cerca de R$ 7 milhões e foi possível após uma parceria da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade com o Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano. Os equipamentos atendem aos padrões internacionais e foram importados da Itália. Além disso, contam com 8 aberturas de ventilação, com um sistema de absorção de umidade e pesam 490 gramas. De acordo com o coronel do Corpo de Bombeiros, Leandro Monteiro, cada agente terá um capacete individual. A Prefeitura de Pati do Alferes informou que no próximo dia 20 vai ser promovida a campanha de vacinação antirrábica volante de cães e gatos no bairro do Barro Branco. Os procedimentos serão realizados entre as 8 horas da manhã e 1 da tarde. Vamos ver agora a previsão do tempo para esta quarta-feira. Para essa quarta-feira, em Nova Friburgo, há a possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas em áreas isoladas. As temperaturas variam entre mínima de 14 e máxima de 26 graus. Em Teresópolis será a mesma coisa. Céu encoberto e névoa pela manhã, com pancadas de chuva que podem ocorrer durante todo o dia. As temperaturas variam entre mínima de 14 e máxima de 25 graus. Petrópolis pode esperar por uma quarta-feira de pancadas de chuva. Elas serão mais intensas à tarde e à noite. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 14 e máxima de 27 graus. Em Paraíba do Sul, a previsão é de céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima de 28 graus. Em Pati do Alferes, a previsão é de chuva moderada forte. As temperaturas apresentarão queda, o que vai ocasionar em mínima de 16 e máxima de 29 graus. E em Três Rios, a quarta-feira será de pancadas de chuva fortes durante todo o dia. As temperaturas variam entre mínima de 20 e máxima de 29 graus. Nos municípios citados, os ventos serão fracos. Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site tvc16.com ou o Facebook TV Correio da Manhã, o Instagram Correio Petropolitano e o nosso YouTube TV Correio da Manhã. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp de DDD 24 99839 8384. Amanhã já está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Pati do Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV traz para você. TVC, a TV do Correio da Manhã.